E dois outros parâmetros importantes nisso, né, atividades que favorecem o desenvolvimento de vício, são justamente as atividades que você tem fácil acesso e exige pouco esforço, óbvio. Né? Atividades em que são muito acessíveis, estão muito presentes e que exigem pouco esforço, serão mais fáceis de serem repetidas. E se elas trouxerem recompensas de vez em quando, pronto, você tem um prato cheio para o desenvolvimento de vício. E um exemplo clássico disso, de um comportamento que não envolve o uso de substâncias, que pode viciar e que marca todas essas caixinhas que eu comentei, é justamente o uso de celular. É um comportamento muito presente, o celular está do nosso lado o tempo todo. É fácil de executar, pegar o celular e olhar ele é um comportamento que, do ponto de vista de esforço, é fácil, está do seu lado, é muito acessível e ele te traz recompensas de vários tipos de forma intermitente. Ou seja, o celular realmente é um prato cheio para fazer as pessoas ficarem presas nesse comportamento de usar o celular, até um ponto em que a pessoa pode eventualmente até ser caracterizada como estando viciada no celular. E peço a vocês que reflitam sobre isso. Será que esse não é seu caso? Poxa, será que eu, de certa maneira, não estou meio que viciado em usar um celular, ou estou meio que viciado em jogar jogos, ou estou meio que viciado em interação social, viciado em interação de natureza sexual? Pensem nisso, né? E aí você deve estar se perguntando... Então, aliás, antes disso, antes da gente falar dos critérios para você fazer essa avaliação com mais cuidado, para você entender como que a gente chega a um diagnóstico se a pessoa está viciada ou não, uma outra reflexão para vocês entenderem por que atualmente tem tanta gente tendo problema com vícios. Por quê, pessoal? O ambiente que a gente vive hoje, ele é muito favorável ao desenvolvimento de vícios de um modo geral. Por vários motivos. O primeiro deles é que nós temos muitas opções de atividades altamente recompensadoras, que eu aqui vou chamar de, entre aspas, superestímulos. Nós temos acesso a muitas atividades que, mesmo que não envolvam o uso de uma substância, elas são altamente recompensadoras e, portanto, promovem aumento da dopamina, digamos, de uma forma desproporcional. A gente tem acesso a muitas atividades há muitas atividades que exigem pouco esforço e são muito recompensadoras. Mexer no celular, assistir Netflix, comer uma coisa gostosa, interagir com pessoas, só para citar aqui alguns exemplos da gama de atividades que nós temos acesso hoje, nós seres humanos hoje, coisas que a gente não tinha há alguns anos atrás, pelo menos alguns milhares de anos atrás, a gente não tinha acesso ao iFood, à Netflix, ao celular, são coisas muito recentes, são super estímulos, potencialmente muito recompensadores, muito presentes e muito fáceis de acessar. Então, isso por si só é como se nós atualmente tivéssemos acesso a muitas drogas. E muitas delas não são drogas realmente, mas podem viciar uma pessoa e trazer problemas equivalentes, tá? E além disso, para agravar o cenário, a gente vive num contexto bem favorável para as pessoas desenvolverem vícios. A gente vive num contexto em que a taxa de ansiedade é crescente, estresse e ansiedade, de modo geral, as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais ansiosas. A gente vive numa sociedade em que as pessoas têm dificuldade de dormir bem. É muito comum as pessoas não dormirem por tempo suficiente, dormirem mal, o que predispõe a pessoa a desenvolver vícios. A capacidade de autocontrole da pessoa é menor, a capacidade de regulação emocional é menor. E o fato da pessoa estar dormindo mal vai predispor ela a se sentir mal, né? Pensa aí um dia que você dormiu mal, você vai se sentir mal, você fica meio mal-humorado. E esse estado emocional predispõe a pessoa a buscar coisas que vão amenizar essa sensação, certo? Tenham em mente, pessoal, que uma emoção negativa, estou ansioso, estou muito ansioso, estou muito estressado, estou entediado, estou mal-humorado, emoções que a gente diz negativas, elas tendem a fazer você buscar qualquer coisa que vai amenizar essas emoções, que vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse, vai diminuir o tédio, vai melhorar o humor. Então, a gente, estando nesse estado emocional negativo, que a sociedade meio que está predispondo as pessoas a desenvolver, coloca a gente num cenário que nos predispõe a buscar essas atividades prazerosas, reconfortantes, que pode ser mexer no celular, assistir Netflix, comer uma coisa gostosa.
Então a gente está num cenário que a gente tem muitas opções de estímulos. É meio que um paradoxo, né? A gente está numa sociedade que oferece muitas opções de atividades prazerosas e reconfortantes, ao mesmo tempo que é uma sociedade que imprime emoções de natureza negativa nas pessoas. As pessoas estão ansiosas, estão estressadas, estão dormindo mal. Somando as duas coisas, é um cenário muito interessante para as pessoas acabarem desenvolvendo algum tipo de vício. Alguma atividade que ela vai sempre executar quando ela se sentir estressada, ansiosa ou mal-humorada ou entediada, que é, digamos, talvez todos os dias. Todo dia a pessoa está meio assim, todo dia ela vai buscar aquela droga dela para se reconfortar, né? E não sei se eu ressaltei isso antes nesse episódio, mas que fique claro, pessoal, emoções negativas, elas podem servir como um gatilho. Falei lá de que o cérebro aprende, né, que dentro de um contexto, lembra que está na hora de usar a droga, que aí vai ter alguma recompensa. Esse contexto pode ser uma emoção. Toda vez que eu fico... a pessoa pode nem perceber isso, é uma coisa automática. O negócio está tão consolidado que você nem fica consciente do que está acontecendo. Por isso que eu estou convidando vocês a parar e pensar. Senão isso não está acontecendo com vocês. Toda vez que vem uma emoção negativa, estou entediado, porque eu estou tendo que estudar um negócio que eu não quero, ou estou ansioso com o negócio que eu vou fazer, essa emoção negativa serve como um gatilho para o seu cérebro, que te lembra, está na hora de usar a droga. Só que esse usar a droga pode ser usar uma droga mesmo, pode ser fumar um cigarro, ou, sei lá, beber uma taça de vinho, mas pode ser também um outro tipo de droga, que seria usar o celular, masturbação, ou interagir com uma pessoa, ou buscar uma mensagem do celular. Então, para pensar se talvez você não esteja dentro desse cenário já, né? Em que é uma emoção negativa, liga o uso de uma droga e você usa a droga sem você se dar conta até do que você está fazendo, né? Agora, que fique claro, essas atividades em si, usar o celular, jogos, masturbação até... fazer compras, elas não trazem malefícios em si. Elas em si não são um problema. O problema é a execução delas em excesso.